Depois de um desastre natural como esse, que aconteceu e ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu queria chamar a atenção para uma certa camada da população, que são os portadores de qualquer tipo de doença mental, principalmente aqueles indivíduos que já receberam ou que mesmo sem terem recebido um diagnóstico de doença mental, são acometidos diariamente e sofrem com qualquer tipo de transtorno, tipo transtorno bipolar, são esquizofrênicos, têm depressão, quadros de ansiedade e por aí vai. Por que é importante a gente prestar atenção nisso? E por que eu falo que essa população é mais vulnerável? A vulnerabilidade já começa para esses indivíduos com condições pré-existentes de doença mental por conta da perda da familiaridade do ambiente. Segundo, porque eles tiveram a rotina deles interrompida. Isso já de cara pode realmente exacerbar os sintomas. Segundo, porque há uma interrupção de tratamento. De repente, esta pessoa não vai ter acesso à medicação que estava tomando, à terapia que estava participando, aos grupos de apoio que ela fazia parte. De repente, as pessoas do seu meio social, que eram fontes de apoio, também não vão estar mais disponíveis. Um desastre natural ou qualquer tipo de situação traumática traz na gente sentimentos de desesperança, medo, insegurança, pavor. O nível de estresse por si só aumenta. O nível de ansiedade por si só aumenta. E por conta disso, outros sintomas também são exacerbados. O quarto item que eu trago é o risco no aumento dos casos de suicídio. Por quê? Porque a gente sabe, baseado em muita pesquisa, que depois de qualquer desastre natural, o número de suicídios aumenta. Não apenas suicídio, mas automutilação também. Então, essas pessoas que têm um quadro já de vulnerabilidade por conta de uma doença mental são mais suscetíveis a isso, sim. O quinto item é a capacidade que a gente tem de lidar com a própria vida, de resolver problemas. Então, uma pessoa com um quadro de condição pré-existente mental ou de falta de saúde mental tem impedimentos cognitivos, às vezes intelectuais, não é capaz de se autorregular, vai sofrer oscilações de humor. E tudo isso contribui para que ela não encontre uma maneira eficaz de lidar com as perturbações que vêm por conta de uma catástrofe. O sexto é um item muito grave que tem a ver com a questão do isolamento. Pessoas que são portadoras de doença mental já sofrem normalmente com estigma. No momento de um desastre natural, se elas já eram isoladas, elas podem ficar ainda mais isoladas. O acesso a quem as entende, a quem as acolhe, vai ficar muito resumido, limitado. Às vezes, a incapacidade de se comunicar. Às vezes, a capacidade de dizer o que está sentindo, o que está passando. E às vezes, a incapacidade de ter alguém que a acolha, que a entenda, que a receba, que a ajude naquele momento, faz com que esse sentimento de isolamento aumente e muito nessas pessoas. Além do impacto psicológico, a gente também tem que entender que existem riscos físicos de lesões, de doenças, de exposição a elementos da natureza. E uma pessoa que sofre um transtorno mental, muitas vezes tem quadros de comorbidade, ou seja, elas sofrem por conta de efeito colateral da medicação, às vezes problemas físicos agregados à doença mental. E por conta disso, todos esses efeitos desse meio ambiente novo, dessa exposição a coisas depois desse desastre natural, exacerbam ainda mais as suas condições mentais. E por último, eu gostaria de dizer que um processo de recuperação depois de um desastre natural é um processo longo, é um processo holístico e que vai envolver muita ajuda de muita gente.
Um time multidisciplinar que possa observar as necessidades físicas, emocionais, psicológicas e espirituais de todo o indivíduo, mas principalmente daqueles que são mais vulneráveis. Hoje falamos sobre as pessoas portadoras de algum tipo de diagnóstico de doença mental. Em breve eu posso trazer outras áreas e outras camadas da população que também são vulneráveis, mas eu queria que vocês prestassem atenção e tivessem um certo carinho com esses portadores de doença mental. Obrigada.